Tudo começa na sua mente. O que você acredita, você constrói. O que você supõe como verdade, vira o filtro da sua vida. Napoleon Hill ensinava que as crenças não apenas moldam o que você sente, moldam o que você vive. Se você ainda se sente travado, estagnado ou à espera de uma oportunidade externa, talvez este vídeo seja exatamente o que você precisava ouvir. Hoje, você vai descobrir por que suas crenças são a força mais poderosa que você possui e como usar isso para transformar seus resultados, sua identidade e sua realidade. Tudo o que você vive hoje começou com uma crença. O que você acredita sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo molda silenciosamente suas decisões, seus limites e suas oportunidades. Não é exagero dizer que as crenças são os alicerces invisíveis da realidade. Elas dirigem o foco da sua mente, e onde há foco, há energia. Aquilo que você supõe como certo, seu cérebro trabalha para confirmar. Napoleon Hill dizia que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o oposto também é verdadeiro. O que você acredita que não consegue, você nem tenta. Suas suposições atuam como filtros que definem o que você enxerga e o que você ignora. Uma mente condicionada pela escassez rejeita possibilidades mesmo quando elas estão diante dos olhos. Porque o problema nunca foi o mundo, foi a lente. A realidade não responde diretamente aos seus desejos. Ela responde à vibração constante das suas crenças. Se você acredita que o sucesso não é para você, vai inconscientemente sabotar cada passo rumo à conquista. Se acredita que não merece amor, escolherá parceiros que confirmem essa história. Não importa o quanto você tente agir diferente, se a raiz continua a mesma, o fruto se repete. Mudar a vida exige mais do que ações. Exige substituição de crenças antigas por novas verdades. E isso não acontece por acidente. A suposição de que eu sou capaz, eu sou suficiente, eu sou digno, precisa ser repetida, sentida, afirmada, até que se torne identidade. Porque identidade não é quem você é quem você acredita que é. E toda mudança começa nessa semente. As crenças são como códigos-fonte. Atualizar seu sistema interno é o único caminho para gerar novos resultados. Não adianta trocar o cenário se o script é o mesmo. A mente molda a experiência, e Hill sabia disso. O mundo exterior é apenas um espelho do mundo interno. Se você quer ver algo novo do lado de fora, comece reescrevendo o que está sendo executado por dentro. Essa é a base de toda a transformação duradoura. Se você não questiona o que acredita, você vive no piloto automático de uma programação antiga. Mas quando você acorda, começa a escolher. E ao escolher, você muda. Porque a verdadeira mudança nunca começa fora. Começa com a forma como você interpreta a vida. A mudança real não acontece quando algo externo melhora. Ela acontece quando você muda por dentro. Quando você começa a agir como alguém que já tem sucesso, mesmo sem provas, sua postura se transforma. Seu corpo fala diferente, sua voz carrega mais firmeza, sua energia atrai respeito. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Você começa a moldar o mundo com sua presença. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não é otimismo vazio. É decisão firme que está no caminho certo, mesmo quando tudo ainda está escuro. E essa certeza muda a sua forma de agir. Você para de buscar permissão e começa a dar passos como quem sabe onde quer chegar. Essa segurança interior é o que ativa as oportunidades externas. Agir como se já fosse é o segredo dos que vencem. É o que transforma a dúvida em direção. Hill dizia que a fé emocionalizada é o motor da mente. Quando você atrai circunstâncias, pessoas e ideias compatíveis com a sua nova visão, a mente, treinada na confiança, se torna a ponte entre o invisível e o tangível.
Essa mentalidade não depende de elogios nem de resultados imediatos. Ela se sustenta porque está ancorada no quem eu escolhi ser. Quando você se vê como protagonista, suas escolhas se alinham com essa identidade. Você começa a tomar decisões que o seu eu antigo jamais teria coragem de tomar. E é nesse ponto que o mundo começa a te devolver novos cenários. Mudança de mentalidade é sair do modo esperar para crer e entrar no modo crer para ver. É inverter a lógica que nos ensinaram, a de que só podemos nos sentir vitoriosos depois da vitória. Hill rompe com isso. Ele ensina que a vitória começa quando você age como alguém que já venceu e não quando o mundo reconhece isso. E se você está sentindo que essa mudança está começando dentro de você, então essa é a sua hora. Aproveita para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e comentar. Qual nova mentalidade você precisa assumir a partir de hoje? Porque quando você muda por dentro, o mundo inteiro muda de lugar. Henry Ford dizia: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Ele não era apenas um industrial, mas um visionário que acreditava no poder da decisão. Quando todos diziam que era impossível produzir carros em massa para o povo, ele bancou antes que existissem provas. E foi essa fé prática que construiu um império. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando perguntaram como ele se sentia diante de tantos fracassos, ele respondeu: eu não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Edison tinha uma mente condicionada à persistência e à criação. Ele não esperava a perfeição. Ele agia com convicção, mesmo na ausência de resultados imediatos. Charles Schwab, braço direito de Andrew Carnegie, acreditava que o maior ativo de uma empresa era a mentalidade dos seus líderes. Ele promovia a autoconfiança como cultura. Sabia que uma equipe que acredita em si mesma performa além do esperado, e essa crença coletiva, fortalecida pela liderança, transformava empresas comuns em organizações extraordinárias. Andrew Carnegie, o homem mais rico de sua época, não via o sucesso como algo externo. Ele dizia que a riqueza é apenas o resultado visível de uma mente treinada para servir com excelência e agir com coragem. Carnegie acreditava tanto na mente humana que foi ele quem incentivou Napoleão Hill a estudar os grandes nomes da história. E disso nasceu o livro que mudou milhões de vidas. O que une todos esses nomes? Eles não esperaram as condições perfeitas. Eles agiram antes que os sinais estivessem claros. Agiram como se o sucesso fosse inevitável. E essa certeza interior construiu o caminho. É isso que Hill nos ensina. A mente molda a matéria, e quando você acredita com ação, o impossível começa a ceder. Esses exemplos não estão aqui para te entreter, estão para te lembrar do que você é capaz. Eles começaram do zero, com dúvidas, com medo, mas com uma fé inabalável no que ainda não existia. E talvez seja isso que esteja faltando em você agora. Parar de esperar com garantias e começar a caminhar com convicção. Porque quem acredita e age com constância, inevitavelmente cria impacto. O cérebro humano aprende por reforço. Aquilo que você pensa, sente e faz todos os dias, esculpe sua mente como uma escultura invisível, e isso molda seus comportamentos automáticos. Napoleão Hill afirmava que a mente subconsciente é programável, mas exige consistência emocional. Um pensamento isolado não muda nada. Um pensamento repetido muda tudo. Você não se torna uma pessoa confiante apenas decidindo isso uma vez. Você se torna quando repete atos de coragem mesmo com medo, dia após dia. A reprogramação mental não é mágica, é prática. E ela acontece quando você repete aquilo que quer acreditar com tanta força que o corpo começa a reagir como se já fosse verdade. Essa é a base da autossugestão que Hill tanto ensinava. Mas a maioria para no meio do caminho. Porque começa animada e logo desiste quando não vê resultado imediato.
Hill deixava claro: os que vencem são aqueles que persistem mesmo sem evidência visível de progresso. Eles continuam falando a nova verdade até que ela floresça por dentro. E quando floresce por dentro, os frutos surgem por fora. Consistência não é algo glamouroso. É a parte silenciosa do sucesso. Ninguém aplaude o treino invisível, os nãos que você dá para velhos hábitos, as manhãs em que você insiste, mesmo sem vontade. Mas é exatamente aí que a mente muda. A repetição cria um novo padrão. E esse novo padrão cria a nova realidade. Tudo começa como uma escolha pequena, mas feita todos os dias. Quando a disciplina encontra uma crença poderosa, nasce uma nova identidade. Você para de tentar ser diferente e começa a agir como alguém que já é diferente. E esse "já sou" é a chave da transformação. Hill sabia que a mente precisa ser tratada como um músculo. Ela se fortalece com treino, com repetição, com uma intenção clara. Se você quer mudar, comece repetindo, mesmo que pareça mecânico, mesmo sem resultados. Porque com o tempo, o que hoje é forçado se tornará natural, e o que era esforço virará fluidez. A nova realidade que você deseja começa na repetição da sua decisão mais íntima. Você não cria a sua realidade apenas pensando, você cria agindo. Napoleon Hill era enfático: pensamento é o início, mas ação é o que materializa. Muitas pessoas passam a vida esperando que algo mude para que então possam começar. Mas a virada acontece exatamente no momento em que você age, mesmo sem garantias. A ação é o grito da mente dizendo: eu levo minha nova crença a sério. O mundo responde a quem se move. A cada passo dado, uma nova oportunidade se revela. Não porque o caminho começou mais fácil, mas porque você começou a se tornar alguém diferente. Hill dizia que quando você age com fé, mesmo sem provas, você ativa uma força invisível. Essa força alinha pessoas, ideias, circunstâncias e tudo começa a conspirar a favor. Agir não significa fazer grandes gestos, significa dar pequenos passos com intenção e constância. Cada escolha diária, levantar cedo, estudar, treinar, dizer não ao que te sabota, é uma construção. A ação consciente vira hábito. O hábito vira identidade, e a identidade define destino. Você está sempre criando algo, mesmo quando parece parado. O erro é acreditar que a realidade acontece com você, quando, na verdade, ela responde à sua frequência, postura e movimento. Ao esperar, você reforça a crença de impotência. Ao agir, você confirma sua força. É por isso que Hill dizia que o homem que age com decisão move o mundo ao seu redor. Ele não espera a mudança, ele é a mudança. Muitas pessoas dizem que querem transformação, mas se recusam a agir diferente. Querem novos resultados com velhas ações. Mas a criação de uma nova realidade exige coragem prática, e isso se chama disciplina. É nesse ponto que a mente e o corpo se alinham. E quando ambos andam juntos, o impossível começa a ceder espaço ao inevitável. Você já sabe o que fazer. A questão é, você vai esperar mais quanto tempo para começar? A ação é a linguagem da fé. E quando você age de acordo com a realidade que deseja, ela começa a te reconhecer como dono dela. Dentro de você existe uma versão que duvida, que hesita, que espera a aprovação de todos antes de dar um passo. Essa versão foi construída por traumas, frustrações, julgamentos e comparações, mas ela não é você. É apenas um reflexo condicionado. Napoleão Hill dizia que a maioria das pessoas vive limitada não pelas circunstâncias, mas pelas histórias que repetem para si mesmas. E toda evolução começa com a decisão de abandonar essa parte. Deixar essa parte de você para trás não é um ato de rejeição, mas de maturidade. Você olha para ela com compaixão, entende sua origem e segue. Porque enquanto você continuar pedindo permissão à sua insegurança, ela continuará dirigindo a sua vida. O crescimento exige ruptura com o antigo, mesmo que esse antigo pareça seguro.
Hill ensinava que a zona de conforto é, na verdade, uma zona de estagnação emocional. A versão hesitante é silenciosamente cruel. Ela te faz acreditar que ainda não é hora, que falta mais estudo, mais apoio, mais perfeição. Mas a verdade é que ela tem medo do seu próprio brilho. Porque sabe que, uma vez que você assumir sua força, ela morre. Hill dizia que você não precisa ser perfeito para começar, precisa apenas decidir quem você quer ser a partir de agora. E decidir é mais do que pensar, é agir em coerência com a nova identidade. É começar a se portar como alguém que já deixou para trás a dúvida crônica. É levantar com postura, falar com clareza, assumir seus projetos como se soubesse que vai vencer. Mesmo que por dentro ainda exista insegurança, por fora você age como um arquiteto do próprio destino. E pouco a pouco, essa nova versão deixa de ser encenação e se torna verdade. A hesitação é alimentada por falta de direção. Mas a direção nasce quando você ousa escolher um caminho e se compromete com ele. Hill dizia que o poder da decisão muda a energia da mente. Porque ao decidir, você se alinha com um propósito. E o propósito é o que separa quem fica travado de quem segue evoluindo. Então olhe para dentro agora e diga com firmeza: essa versão hesitante já não me representa. Você não está sendo ingrato por querer mais, está sendo fiel ao seu potencial. E toda vez que age como a sua versão mais corajosa, ela se fortalece. Até que um dia, ela se torna quem você é sem precisar forçar mais nada. A certeza não nasce das circunstâncias, nasce de uma escolha interior. Enquanto muitos esperam por sinais externos para acreditar, os que vencem decidem acreditar antes. Napoleon Hill dizia que o sucesso exige fé, mas não qualquer fé. A fé que se sustenta mesmo no vazio. É aquela convicção que caminha no escuro com a mesma firmeza de quem já viu o sol nascer. Porque sabe que o sol não precisa aparecer para que você confie no amanhecer. Essa certeza é construída não herdada, da repetição diária de uma nova verdade. Você escolhe acreditar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Escolhe confiar mesmo quando a dúvida grita mais alto. E é nesse espaço de tensão que a força interior é forjada. Cultivar certeza sem provas é um ato de liderança sobre si mesmo. Você lidera seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Não porque tudo está bem, mas porque você decidiu ser alguém que age com fé. Essa fé prática é mais poderosa do que qualquer motivação passageira. Ela se sustenta quando os ventos mudam e os outros desistem. Hill dizia que a fé aplicada tem o poder de reconfigurar o subconsciente. Ou seja, com o tempo, essa certeza começa a se tornar natural. Você deixa de fingir que acredita e começa a agir com tranquilidade real. Sua energia muda, sua linguagem muda, suas decisões se alinham. E então o mundo começa a reagir à sua nova frequência. A certeza atrai, enquanto a dúvida afasta. Quem vive duvidando de si transmite insegurança, hesitação, fragilidade. Mas quem cultiva fé consistente transmite força, foco e magnetismo. E quem cultiva essa fé diariamente colhe uma identidade inabalável. Você não precisa de provas para acreditar. Você precisa acreditar para que as provas comecem a surgir. Essa é a ordem natural de quem constrói algo grandioso. Você planta fé hoje e colhe realidade amanhã. Mas só colhe quem respeita o tempo de maturação da semente. Fracasso não é o fim, é o universo, dizendo: esse caminho não funciona mais assim. Napoleon Hill viu o fracasso como um instrutor disfarçado, jamais como um castigo. Ele acreditava que cada queda carrega um recado preciso para quem está disposto a ouvir. Aqueles que vencem não são os que evitam o fracasso, mas os que aprendem com ele. O erro está em associar fracasso à identidade. Você não é um fracassado, você passou por uma tentativa que não funcionou.
E toda tentativa mal-sucedida refina sua estratégia, sua maturidade, sua clareza. Hill dizia que o maior erro é desistir muito perto do sucesso, porque muitas vezes é justamente na última queda que você encontra o próximo nível. A mente fraca desiste no primeiro tropeço. A mente forte coleta o aprendizado e volta mais preparada. E isso não é só força de vontade, é filosofia de vida. Quem vê o fracasso como lapidação não tem medo de arriscar. E quem arrisca com consciência vive em evolução constante. A dor da falha pode ser combustível. Ela te mostra o que ignorar, o que ajustar, o que abandonar. Te obriga a olhar com mais honestidade para o que você realmente quer. Cada vez que você tropeça com consciência, você sobe um degrau invisível. Hill contava casos de milionários que faliram antes de acertar. Eles não chegaram lá porque evitaram o fracasso. Chegaram porque não deixaram ele definir quem eram. E mais, eles usaram cada falência como uma escola prática de reinvenção pessoal. É por isso que toda grande trajetória tem cicatrizes. E toda cicatriz bem curada vira medalha. No fim, fracassar é inevitável. Mas permanecer no chão é escolha. Você tem o direito de cair, de doer, de pausar, mas não de parar. Porque o fracasso só se torna derrota quando você abandona o que pode aprender com ele. E você está aqui para evoluir, não para se esconder da dor do processo. Muita gente fala de sonhos, mas poucos vivem com disciplina. E é aí que a maioria se perde. Confundem desejo com decisão. Napoleon Hill afirmava que o sucesso não é feito de picos de motivação, mas de constância. A disciplina é o elo entre o que você quer e o que você realmente vai conquistar. Porque o que separa os bem-sucedidos dos frustrados é o que eles fazem quando não estão com vontade. A disciplina não precisa de empolgação, ela precisa de propósito. Ela não negocia com preguiça nem discute com medo. Ela simplesmente faz, porque entende que cada ação é um voto a favor do futuro. Hill dizia que cada dia de disciplina constrói um tijolo na fundação da sua grandeza. E quanto mais você respeita o processo, mais o processo começa a respeitar você. Quem vive refém da emoção, vive em zigue-zague. Começa, para. Promete, desiste. Sonha, mas não sustenta. A disciplina não é bonita, mas é confiável. É ela que te mantém no caminho mesmo nos dias difíceis. E são esses dias que definem o seu destino, não os dias bons. Disciplina é fazer o necessário mesmo sem plateia, sem resultado, sem recompensa imediata. É entender que o invisível de hoje será o visível de amanhã. É repetir, ajustar, insistir, cair e levantar, até virar rotina. Hill ensinava que quem domina a própria mente, domina o tempo, os frutos da própria jornada. Você não precisa ser o mais talentoso, não precisa ter todos os recursos agora, mas precisa ser fiel ao que diz que quer. E a disciplina é essa fidelidade em ação, o corpo respondendo à alma com coerência. É ela que transforma promessas em legado. Se você quer mesmo mudar de vida, comece a se tornar confiável para si. Cumpra o que promete para você mesmo, não por ego, mas por respeito. Porque a disciplina é a linguagem da autoconfiança. E onde há disciplina, o sucesso deixa de ser possível e se torna inevitável. Talvez você esteja esperando por um sinal, uma chance, uma pessoa ou uma condição perfeita para começar. Mas e se o que você tanto espera for você mesmo? Napoleon Hill dizia que a maioria vive esperando que o mundo mude, quando na verdade a chave está dentro. Você não precisa ser encontrado, precisa se reconhecer. Você já é a oportunidade que pode virar o jogo da sua própria vida. A mudança que você deseja não virá de fora para dentro. Ela começa quando você decide parar de terceirizar seu destino, quando você entende que o mundo responde ao seu posicionamento, não à sua espera. Você não é uma peça esperando encaixe, é o arquiteto que define a forma do seu espaço.
E esse espaço começa com atitude. Não existe resgate externo para quem ainda não se comprometeu internamente. As portas não se abrem para quem bate sem convicção. Hill ensinava que o universo age em resposta à clareza e à coragem. Quando você se levanta com firmeza, o cenário se reorganiza. Mas nada muda até que você mude sua postura. Você não é o problema. Você é a resposta que estava faltando na equação. A ideia, a ação, a frequência. Você não veio ao mundo para repetir histórias alheias, mas para escrever a sua com verdade e coragem. E ela começa no momento em que você assume o papel principal. Pare de pretender reconhecimento, permissão ou perfeição. Você já tem tudo o que precisa para começar. Não é arrogância, é responsabilidade. Porque ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer com integridade. E quando essa consciência desperta, o caminho se revela. No fim, não é sobre sorte, dinheiro ou talento. É sobre decisão, presença e consistência. E tudo isso nasce quando você percebe o que você esperava encontrar no mundo estava dentro o tempo todo. Você não precisa se descobrir, precisa se assumir. No fim, não é sobre o mundo ao seu redor, é sobre o mundo que você constrói por dentro. Não é sobre esperar a oportunidade certa, é sobre perceber que você já é a oportunidade. Napoleon Hill nos ensinou que fé, repetição e ação consciente podem transformar qualquer destino. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual crença você vai substituir a partir de hoje para viver sua melhor versão. Lembre-se, a realidade não está lá fora. Ela começa agora, com a forma como você escolhe pensar.